planejado, ser confiante, ser determinado. Servopa, há 57 anos, o consórcio de quem realiza. Vincenzo Delicani chegando para trazer as primeiras do Furacão, que agora já sabe data e horário dos Jogos da Sul-Americana. Boa tarde, Vincenzo. Tudo bem, TT? Boa tarde aos amigos. Pois é, o Atlético agora já está sabendo, já está informado pela Conmebol sobre as datas, horários e locais dos jogos que vai ter na fase de grupos da Copa Sul-Americana. A gente tem a tela, vamos passar as informações agora para o ouvinte que nos acompanha. O Atlético estreia contra o Sportivo Ameliano do Paraguai, em Assunção, no dia 2 de abril, às 7 da noite, no estádio Bueno Nueva Ola. É o estádio do Cerro Porteño, mas o Sportivo Ameliano vai jogar lá. Então, nota-se a tendência, o Sportivo Ameliano não joga em casa, vai utilizar o estádio do Cerro Porteño. Segunda rodada, Atlético e Raio Zuliano, dia 9 de abril, às 9h30 da noite, na Arena da Baixada. Então, o Atlético estreia em casa no dia 9 de abril, 9h30 da noite, contra o Raio Zuliano. Terceira rodada, o Atlético vai viajar para o Uruguai para enfrentar o Danúbio, no dia 24 de abril, às 7 horas da noite, no estádio Centenário. Nota-se a tendência, o Danúbio sai de seus domínios, vai jogar no Centenário, que comporta mais gente, e o Atlético volta ao Centenário. Depois de 2021, quando foi campeão da Copa Sul-Americana no estádio Centenário, o Atlético vai voltar a jogar no Centenário no ano de seu centenário, no ano que completa 100 anos. Quarta rodada, o Atlético vai à Venezuela, vai enfrentar o Raio Zuliano no dia 8 de maio, às 7 horas da noite, no Estádio Olímpico Nacional Brígido Iriarte. É o estádio do Metropolitanos. Então, a tendência novamente, Raio Zuliano sai de seus domínios. O estádio do Raio Zuliano, inclusive, esteve abandonado num período recente, não tem a iluminação necessária para comportar um jogo de Copa Sul-Americana. A partida é à noite, às 7 horas da noite. Então, por isso, o Raio Zuliano sai de seus domínios e vai jogar no Estádio Olímpico Nacional Brígido Iriarte, sai até da sua cidade. O Raio Zuliano é de Maracaibo, na Venezuela, vai jogar em Caracas, e esse estádio é o estádio do Metropolitanos, time que o Atlético enfrentou também na Copa Sul-Americana de 2021. Dois últimos jogos da fase de grupos dentro de casa. O Atlético pega o Danúbio no dia 15 de maio, às 7 da noite, na Arena da Baixada, e fecha a campanha contra o Sportivo Ameliano no dia 30 de maio, às 9 da noite, na Arena da Baixada. Todos os jogos são meio de semana. A estreia, então, numa terça-feira, dia 2, contra o Sportivo Ameliano, no estádio Bueno Nueva Ola, o estádio do Cerro Porteño. Então, pra gente destacar isso, só o Atlético no grupo da Copa Sul-Americana vai jogar dentro de casa. Todos os três times vão jogar fora de seus domínios, por mais que no país em que estão situados. E aí o técnico... Você quer comentar? Não, só queria perguntar. Sai de Maracaibo para jogar em Caracas? Sai de Maracaibo para jogar em Caracas. Por curiosidade, fui ver Exatamente. Aqui. A viagem é quase maior que a do Atlético. Não, claro, é longe, né? Mas 700 quilômetros. 700 quilômetros. É bastante coisa. É bastante coisa. 3 jogos em casa, 3 jogos em campo neutro. Exatamente. Basicamente, a gente falou que a fase de grupos do Atlético já estava acessível. Ficou mais ainda. Pô, tá louco. E a gente projeta bastante. O técnico Cuca, treinador do Furacão, também projeta esse confronto e fala sobre os adversários definidos no grupo da Copa Sul-Americana. Os adversários não são tão conhecidos, né? Mas a gente que trabalha no meio do futebol sabe que a gente tem que ter o cuidado e o devido respeito a todos os adversários, né? Esses times. O Zuliano da Venezuela é um time novo, mas eu me lembro de alguma participação dele já, inclusive com jogos do time brasileiros aqui. O Danúbio é uma equipe média lá do Uruguai, e o time do Paraguai é um time que vem surpreendendo. O Ameliano, ele ganhou do Olímpia um mata-mata para chegar à Sul-Americana, então merece todo o cuidado, porque o Olímpia é uma equipe tradicionalíssima, ao lado do Cerro são as duas maiores do Paraguai, e eles conseguiram num mata-mata eliminá-los. Então a gente tem que tomar cuidado, ter bastante conhecimento do adversário, do campo do jogo, da forma com que as coisas agem a favor deles, para no dia do jogo a gente passar tudo para o jogador, que o mais importante é isso, né? Não é só o treinador conhecer o adversário, os jogadores também têm que conhecê-los para no dia do jogo saber quais são os riscos e o que você pode explorar.
Cuca, técnico do Atlético, traz alguns pontos importantes sobre os adversários. Primeiro, ele fala do Danúbio, um time mais tradicional. 4 campeonatos uruguaios conquistados pelo Danúbio em toda a história. É conhecido por ser um clube formador. Revelou, por exemplo, o Edinson Cavani, hoje no Boca Juniors. Revelou também o Davi Terans, que tem passagem pelo Atlético, passagem boa pelo Atlético, e que hoje é jogador do Fluminense. Outro fator importante, o Sportivo Emiliano, como comenta o Cuca, eliminou o Olímpia. O Sportivo Emiliano enfrentou o Olímpia na fase preliminar da Copa Sul-Americana, fase nacional, e eliminou o Olímpia. Então o Olímpia poderia estar jogando a Copa Sul-Americana, mas o Sportivo Emiliano eliminou o Olímpia. E outro fator sobre o Raio Zuliano, o Cuca falou que já viu o Raio Zuliano jogar contra times brasileiros. Na verdade, era o Zulia. Era outro time venezuelano que fundiu-se com o Raio Zuliano e aí agora se tornou esse time. Então, o Raio Zuliano teve uma fusão muito, muito recente aí na sua história. E o Zulia, por exemplo, um time que enfrentou a Chapecoense na Libertadores de 2017, na fase de grupos da Copa Libertadores de 2017. A Chapecoense jogou contra o Zulia, time que se tornou também o Raio Zuliano, numa fusão recente. Então, tá aí as datas, horários e locais dos confrontos do Atlético na Copa Sul-Americana. E aí, pra gente destacar, há a possibilidade de mudança de datas no Campeonato Paranaense. Isso porque tem que se respeitar pelo menos 66 horas de uma partida para outra. Então, o que o Atlético quer fazer? Conversei com algumas pessoas e a situação é a seguinte: o Atlético quer adiantar o jogo contra o Operário, que está marcado nesse momento para quarta-feira, dia 27 às 8 da noite. O Atlético quer jogar na terça-feira, dia 26, dia em que completa 100 anos de história. Então o Atlético quer jogar na terça-feira, dia 26. Com isso, a final que estaria marcada, o primeiro jogo da final, caso o Atlético avance, claro, o primeiro jogo da final que estaria marcado para dia 31, passaria a ser jogado dia 30. E aí, se respeitaria as 66 horas, o Atlético poderia jogar sem nenhum problema no dia 2, terça-feira, contra o Sportivo Emiliano. Então o que o Atlético quer? Jogar terça-feira, 26, contra o Operário pela segunda partida das semifinais. Quer jogar no sábado 30 contra aí Curitiba ou Maringá, caso o Atlético avance também, é claro, no primeiro jogo da final do Campeonato Paranaense, depois ir ao Paraguai na terça-feira, dia 2, para enfrentar o Sportivo Emiliano pela primeira rodada da Copa Sul-Americana. E daí isso impacta também, né, Vinte, a questão de vai ter que jogar as duas finais sábado. Porque o outro jogo é dia 9. Também na terça. Também terça-feira. Também terça-feira. Então, exatamente. Acho que provavelmente teremos na primeira vez na história do Campeonato Paranaense 2 finais disputadas num sábado. E aí a federação não tem escolha. Não tem. Porque o calendário da Conmebol é soberano. Sim. O calendário da Conmebol é soberano. Mas eu acho que pra torcida atleticana, ter o jogo no dia do centenário é muito mais bacana. Também é legal, verdade. bem legal. Nossa, Também sensacional. legal. Sensacional. Simbólico, né? E daí, assim, é claro que o Atlético não tem como fugir dos desfalques, né, do Bento do Canóbio. Na quarta-feira, se jogasse, já teria os desfalques exatamente igual, né? Então, cara, mudar pra terça... Teria os desfalques, teria. Só que ainda... É que essa data FIFA a gente falou, tudo bem, melhor que tenha. Ano passado começou de fato a ter, só que era rodada do Brasileirão na quarta, os caras jogando pelas suas seleções na terça. Sim. Muitos jogando na Europa, jogando lá na casa do Chapéu. E aí tem que fazer toda aquela operação para 12 horas de voo para chegar para jogar pelo Campeonato Brasileiro. E muitos entrando em campo ano passado, por vários times do futebol brasileiro. O Atlético, inclusive, trouxe o Canóbio, que estava no banco de reservas da seleção uruguaia, no jogo contra a Bolívia. Um dia depois estava disponível para jogar contra o Flamengo em Cariacica. E o Canóbio voltou também com a seleção brasileira exatamente, no Brasil. Uma oportunidade, né? Foi exatamente nessa oportunidade. Então, é uma logística maluca. O Atlético garantiu que não faria isso, até por se tratar de jogo de Campeonato Paranaense. Então, o Atlético não faria essa logística para trazer Canóbio e Bento para jogar, mesmo que pudesse. Agora, se isso for confirmado, isso deve ser confirmado pela federação ainda hoje, esse adiantamento do jogo, aí o Atlético não tem mais essa escolha. Agora, também é um absurdo você parar o Campeonato Paranaense por 11 dias por uma data FIFA, né? Eu acho. Então, eu também. É absurdo, só que o Atlético está sendo prejudicado por não ter Bento e Canóbio. O Atlético é o único time que tem jogadores convocados. O Coritiba podia ter, por exemplo, Sebastião Gomes, está machucado, não foi o caso. Teve em outros anos Chancellor e outros caras que jogaram por aqui. Mas nesse ano, especificamente 2024, perde o titular do gol e o Canóbio, que é criticado, que tem problemas técnicos, etc., mas que é o único ponto que o Atlético tem mais confiável. Sai o Canóbio, a gente ficou aqui debatendo aqui fora do ar. Sai o Canóbio, quem que coloca? Que é a certeza que é o reserva do Canóbio? É o Coelho?
É o Benítez? Hoje eu acho que é o Julimar. É o Hoje eu acho que é o Jader? Julimar. Provavelmente o Julimar. O Jader do outro lado, no lado Com o esquerdo. Cuca, com o Osório era. Era o Jader. Não, mas o Julimar jogou muito com Pelo o lado Osório. direito. Sim, Mas é também. que, pensando até no jogo contra a equipe do Operário, em que no intervalo o Julimar entra, Sim. eu acho que hoje é o Julimar. Tudo Ganhou bem, ele entra bastante no lugar do espaço. Zapelli, E é né? porque Daí o o Coelho, Christian foi pra mas é porque pro o meio. Coelho também não tava, né? Se o Canóbio não vai, ele pode ter o Coelho à disposição ou o Não, Benítez. ele pode ter E aí, qualquer um será dos que dois. vai ser o Julimar Mas mesmo? eu acho que daí, nesse caso, vai jogar o Christian pela esquerda e o Julimar pela direita. Provável. Eu, pelo menos, é o que eu faria. Ou Com o Coelho, Osório, o que ou o aconteceu Benítez. era a utilização do Jader pela esquerda. Isso. E o Julimar pela direita, exatamente. Só que o Christian não estava sendo utilizado como ponta É, nesse o caso. Christian acho que não tava recuperado ainda, né? O Christian não foi titular do Juan Carlos Osório, mas Sim. pensando, o Cuca utilizou o Christian pelo lado direito como titular nas duas partidas. Sim. Certo? Então, se eu pudesse apostar numa tendência, o Julimar, que tem entrado pela direita, também ficaria no banco de reservas, e o Jader provavelmente pode ser utilizado pelo lado esquerdo. Vamos confirmar, o Atlético tem mais 5 treinos antes do jogo. O meu problema com isso é que o Jader não entrou em nenhum jogo. Sim, com o Cuca. Com o Cuca. É verdade. Né? Então, aí que vem o grande ponto. Eu acho que ele vai, com toda certeza, convocar ou o Benítez ou o Coelho, principalmente o Coelho, já que o Coelho foi quem ficou à disposição, por exemplo, quando não tinha o Esquivel, Sim. né, no jogo contra o Londrina, ficou de fora desse jogo. Tudo bem. Mas daí, pra mim, o mais fácil seria o Christian, que já jogou pela esquerda, com o Paulo Turra ano passado, inclusive, jogou de ponta esquerda. Sim. E bem, tá? Exatamente. Foi E bem. colocar o Julimar pela direita. Eu acho que seria o mais simples pro Atlético hoje do que inventar. A não ser que, claro, o Coelho agrade muito nos treinamentos, Claro. que o Benítez agrade muito nos treinamentos. Aí são outros 500, né? E assim, falando agora da data, pra mim já que vai perder os caras mesmo, que traga a data pra trás. Que Claro, faça perfeito. o jogo do Atlético também Terça-feira. na terça ou na segunda, enfim, qual data que eles escolherem. E que tenha mais tempo pra sábado, porque daí é a primeira final. E aí pode ser Atletiba, e se não for Atletiba vai ser Maringá fora. Exatamente. Porque o Atlético tem a melhor campanha, não será mais alcançado. Então, se for Maringá fora, é viagem, depois tem Paraguai, é sábado em Maringá e terça em Paraguai. Vai ter que fazer algo muito Ou parecido com o que sábado- o Coritiba fez pra ir lá pra Marabá e Sim, depois Cascavel. direto. Ir pra Maringá com o avião Sim. fretado, que sempre vai, manter o avião fretado lá em Maringá e depois pegar um voo pra ir direto pro E Paraguai. aí com uma delegação provavelmente maior que deve ter mudanças em relação ao time da final pro time de terça, como deixou claro o Márcio Lara lá na sede da Comebol, um time mais mistão do que o titular que vai jogar na final do Paranaense. E se não for Maringá fora, não tem viagem, é só o Couto Pereira. É só o maior clássico do estado no Couto Pereira. Pô, também, mesmo sem o deslocamento, sem o cansaço da viagem, claro, um jogo aspecto muito mental, difícil. aspecto de rivalidade de fato, Então, né? já que o calendário da Comebol é soberano e o Atlético deve ir à final, ganhou o primeiro jogo fora e tudo mais, teremos pela primeira vez da história, sim, Dalk, as duas finais do Paranaense no sábado. Participação da galera atleticana por aqui, o Jean Carlos de Almeida e Silva. Ter jogo no dia do centenário do nosso mando do Furacão é maravilhoso, sensacional. Rogério Coelho, também atleticano, não pode parar o Ruralzão, não. Mais importante que essa data FIFA chata, diz ele por aqui. É que assim, pensando pelo lado de que só o Atlético é prejudicado, é complicado. É bem difícil, né? Se você for pensar num todo pelo campeonato, não tem que parar, não deveria ter que parar. Só que não é justo um clube apenas ser prejudicado. É exatamente Perder o mesmo seu goleiro caso. titular, não é. Eu vou trazer dois casos. Campeonato Gaúcho, Grêmio Internacional e Juventude e outro time que tá nas semifinais do o Gaúcho. Caxias. O Caxias. Foi isso, exatamente. Esses todos concordaram e o Campeonato Gaúcho não para nessa data FIFA. E os dois O Grêmio e o Internacional perdem perdem jogadores. jogadores. Cristaldo, Ener Valencia. Exatamente. No Campeonato Paulista, só o Palmeiras perderia jogadores. Sim. E porque o Palmeiras perderia jogadores, o Campeonato Paulista vai parar a princípio, né? Aí também vai ocorrer a mudança das datas pela marcação dos jogos da Comebol. E só pra te Mas também vai interromper parar. rapidinho, Carioca Mentiroso, também. mas assim, vão parar, vão perder, só o Palmeiras vai perder jogadores e tudo mais, mas também vai ter o calendário apertado na sequência. Exatamente. Como teria o Atlético em caso de não termos nenhum. Se a gente pro não Atlético tivesse nenhuma fica mudança até no Paranaense. impossível manter o jogo fora da data. Por mais que ficaria só um dia depois, né? O que também é outro absurdo que a gente já comentou várias vezes. Né? Sim. Então, assim, mas pra mim, a minha opinião é que o Atlético o Campeonato Paranaense não deveria parar. Mesmo que o Atlético perca Bento e Canóbio. O Atlético Uma coisa- não tem por que não parar. E uma coisa que a gente sempre bate aqui, o Alexandre fala muito disso, a gente tem brigado muito por calendário melhor, né? Só que a data FIFA precisa mudar. Precisa. Cara, E quarta assim- e domingo, quarta e sábado, pelo amor de Deus, gente. Não, e tem outro Porque detalhe. daí você faz quinta,
e terça. Sim. Vai ter jogo quarta e vão perder jogadores. Se você faz quarta e domingo, Você tem tempo hábil você pra tem voltar. tempo hábil pro cara voltar e jogar quarta. Porque, ó, o campeonato, nós tivemos rodada domingo, segunda-feira pararam os campeonatos aqui no Brasil, certo? Isso. Nós estamos aqui, hoje é... Que dia que é hoje? Nem sei. Quarta-feira? Hoje é dia Quarta, 20? Não, quarta, dia da dia semana. 20, quarta, dia 20. Pra mim todo dia é dia, não tem dia da semana mais. Hoje é quarta-feira, estamos 3 dias sem jogos. O Brasil vai jogar só no final da semana e vai jogar na terça. Certo? Sim. Nós já perdemos uma semana de calendário. Nesse final de semana não tem jogo. E aí vai perder o meio da semana que vem porque o jogo é terça. É. Não podia ter apresentado, feito um jogo na quinta e um no domingo? Exatamente. Seria o ideal. Não, você perde 2 semanas praticamente no calendário, uma semana e meia, E perde em que você jogador de já qualquer começa. Ah, porque tem os treinamentos da seleção, o Dorival vai ter tempo. Pô, que legal que o Dorival vai ter Bacana. tempo. Bom pro Dorival. Muito legal. E aí na Quem Copa paga América- o salário do Vinícius Júnior, do Rodrigo, e aí trazendo, por exemplo, do Brasil, do Bento, do Canóbio no Uruguai, do Ayrton Lucas, dos jogadores que foram convocados daqui. Só que Quem paga o salário é a CBF que paga? esses campeonatos desses jogadores que você citou, por exemplo, Vini Júnior e Rodrigo, Murilo, do só Palmeiras. vão jogar no próximo domingo. Sim. Porque eles não têm o calendário apertado. Só que eles vão ter daí apertado pra estreia das competições sul-americanas. Não. Na sequência. Tá dizendo- Entre as finais dos campeonatos estaduais Não, dos outros eu estados. tô dizendo os europeus. Ah, não, os europeus sim Que daí eles param. só jogam no final de Não, semana. os europeus no param. outro final de semana. Os europeus Daí param. Fica fácil. E sabe o que é mais legal? Se perde esse tempo da data FIFA no começo do ano, e durante a Copa América, Não querem parar. Não vai parar, porque Não não, vai tem parar. calendário. Porque não tem data. Porque não tem data. Não tem data. E será aí, que se perde uma data nesse estão momento do estadual? estudando fazer um bem bolado pra trazer os datas da Copa do Brasil durante a Copa América. Isso está em estudo na CBF. Mesmo que isso aconteça, os times que vão chegar nas fases finais da Copa do Brasil, que é o torneio que mais dá dinheiro no país, nacionalmente, né? Libertadores dá mais Vão dinheiro. ter perdido dinheiro. Vão ter perdido Vão jogador. tá perdendo jogador. Imagina o Flamengo sem a Arrascaeta, sem Piqueires, olha eu. Sem a Arrascaeta, Piqueires. Sem o Mas ó, Vinha. sem o Vinha, sem o Arrascaeta, sem o Pedro, sem o De La Cruz. Sem o Fabrício Bruno E que sem o seja, Fabrício né? Bruno que seja. E vai que o Rossi vai pra Argentina. É, Aí é contra o o Palmeiras Palmeiras. sem o Murilo, sem o Piqueires, talvez sem Rafael Veiga. Sem o Hendrick.